onde eu estarei ministrando o ensino do livro do Apocalipse. Amém? Na quarta-feira, quero dizer a todos os nossos obreiros e todos os nossos membros que nós estaremos ali em uma reunião, amém? Geral, com toda a igreja e todos os obreiros. E no final desta reunião, nós estaremos, então, fazendo a reunião somente com os obreiros. Quero dizer a todos os irmãos de nossa igreja, a toda a igreja Só Deus é Luz, que nós estaremos ali em reunião extraordinária. Amém? Também na quinta-feira nós temos os cultos nos lares. Nós estamos aí com 3 casas a partir da próxima quinta-feira. Talvez essa não dê, mas as próximas quinta-feiras eu estarei passando os endereços desses cultos nos lares que nós estaremos ali, então, executando, realizando em casas, cultos domésticos, onde você será o nosso convidado especial. Talvez você que está aí próximo a esse endereço, nossa igreja já está começando a soltar os seus ramos, para nós começarmos a estabelecermos congregações para os irmãos estarem adorando a Deus juntamente conosco na igreja Só Deus é Luz. Na sexta-feira, nós teremos o segundo dia da campanha, culto da vitória. Sexta-feira passada foi uma bênção de Deus. O Senhor esteve presente em nosso meio, nós saímos de lá abençoados e com certeza esta sexta-feira já terá alguém trazendo-nos, com certeza, o testemunho da parte do Senhor Jesus, porque eu creio que Deus é poderoso para realizar o milagre sobre as vossas vidas. Eu quero dizer aos irmãos, eu não vou aqui afirmar, mas a partir de quarta-feira eu estarei então com a resposta concreta de um mensageiro de Deus, a qual ele estará ministrando a palavra de Deus. Um homem de Deus, César Luz, grava bem este nome. César Luz estará então transmitindo a palavra de Deus, ele estará confirmando na quarta-feira a sua estada neste local, aqui na cidade de Confresa, um homem usado por Deus de uma forma sobrenatural. Deus tem dado a ele um dom excelente e com certeza, se ele tiver a condição de estar conosco, você não pode perder o culto de sexta-feira. Não só de sexta, mas aí ele estará também nos cultos de jovem, que é o culto de sábado, e no domingo o culto com toda a família. Se ele confirmando a sua vinda aqui, na cidade de Confresa, nós estaremos cultuando então na sexta-feira com ele o culto da vitória, no sábado e no domingo. A partir de quarta-feira eu vou lhe afirmar corretamente se ele estará juntamente conosco. Amém? Quero agradecer a Deus, a todos que estão nos assistindo, dizer aos irmãos que nós estamos ali numa luta, meus queridos. Nós estamos numa batalha muito grande. Agora, no dia de hoje, de segunda-feira, nós estaremos então negociando a pintura de nossa igreja. Já demos um passo forte, grande, ali, a pintura da igreja. Nós estaremos reformando todo o nosso templo. A partir desta pintura, nós então estaremos demolindo, ou melhor, construindo a casa pastoral e demolindo aquela casa que está do lado de madeira da nossa igreja para a construção da nossa base missionária. Em breve eu estarei aqui apresentando material de teologia e com certeza, meus irmãos, estamos num progresso muito grande. É um grande desafio que tenho para trazer para esta cidade. Sem a sua ajuda vai ser impossível. Sem a cooperação, sem a voluntariedade das pessoas vai ser impossível. Então, todas as vezes eu estarei fazendo este apelo aqui. Estará passando aí o endereço de nossa conta bancária. Você que pode ajudar com R$5 por mês, com R$10, com R$20, ou com aquilo que Deus tocar em seu coração, nos ajude. A sua ajuda será uma mão muito forte, nos auxiliando, ajudando nas construções do templo. Enfim, você estará financiando os nossos projetos. A nossa igreja estará agradecendo a você através das orações e o Senhor estará multiplicando as bênçãos sobre a sua vida. Então você, quando enviar a conta bancária o seu valor, a sua quantia, por favor, nos mande um e-mail somente comprovando
com o comprovante para que nós possamos sacar este dinheiro, porque esta conta é uma conta conjunta para todas as igrejas, e todas as igrejas trabalham desta forma. E você manda o e-mail dizendo que você sacou e o comprovante para verbo_7@hotmail.com. Amém? Eu com certeza Deus estará abençoando a sua vida ricamente e fortemente. Meu querido, vamos então aqui para a palavra do Senhor. Esta semana eu disse que eu estaria apresentando o plano divino através dos séculos. É uma obra excelente de Deus. Quando lemos a Bíblia, quando entendemos o plano salvífico de Deus através do homem, através da vinda de Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao mundo, e através da salvação da cruz. É algo interessante, é importante que todo homem conheça ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, a qual nesses últimos dias revelou o seu nome, Jesus Cristo, o Filho do homem, a qual salvou todo o mundo. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Gênesis capítulo 1, onde começou toda a história, onde não havia eras e épocas. Gênesis capítulo 1, versículo de número 1 e 2. Amém? Apenas para a nossa reflexão e meditação nesta manhã, que nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Meus queridos, quando nós lemos esta passagem bíblica, nós encontramos aqui nos recônditos da história, nós encontramos uma imensidão tão grande e um espaço vazio, da onde a Deus, pela sua existência eterna, de onde Ele, de toda a sua soberania, então, começa a criar as eras, começa a estabelecer o tempo, o cronos, começa então a estabelecer anos, começa a estabelecer tempos e eras. Aqui nós encontramos esta passagem bíblica, onde Deus, primeiramente, no versículo 1, nós encontramos que no princípio, ou seja, no original, no Bereshit, que quer dizer aqui no princípio, ou seja, no início de todas as eras, Deus criou primeiramente os céus e agora Deus cria a terra. Ponto. Lá embaixo no versículo 2, então, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia sobre a face do abismo trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Segundo alguns estudiosos, eles dizem que entre o versículo 1 e o versículo 2 é uma imensidão de tempo, de tempos, de eras, porque até mesmo nós podemos entender isso pela expressão que o apóstolo Pedro, ele expressou dizendo que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aqui nós entendemos então que estes dias a qual Deus criou, 6 dias, Deus criou toda a criação, e no 7º dia ele veio descansar. Segundo os estudiosos, eles dizem que foram milhares e milhares de anos. Mas uma coisa interessante é que nós encontramos aqui também dentro da palavra do Senhor, é que através desta forma, no livro de Apocalipse, nós encontramos a Bíblia nos revelando, o livro de Revelação, dizendo que antes da fundação do mundo, Deus já havia estabelecido Jesus como o Cordeiro de Deus, como o Cristo Salvador, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, e Ele já sabia de tudo que iria acontecer e ocorrer na história, se antecipa e coloca então seu Filho
como o resgatador de toda a alma e de toda a vida, porque Deus já estava vendo a queda do homem, Deus já estava vendo este mundo, a qual o caminho que ele iria seguir, e outra, a sua própria criação, porque Deus, sendo o arquiteto de tudo, Deus sendo o criador de tudo, ele conhece muito bem a mim, ele conhece muito bem a você, e o interessante de tudo isso, que nesta transformação, nestas mudanças megafísicas, toda o seu poder, a sua glória envolvendo todas as coisas, criando todas as coisas. O interessante de tudo é que Deus fez tudo bom. A própria Bíblia nos mostra, quando nós lemos o decorrer, quando Deus criou a luz, viu que a luz era boa, fez separação entre as trevas e a luz. Aqui nós vamos entender o plano de Deus. Nós entendemos dentro somente desta passagem da criação do homem, nós entendemos toda a obra de Deus. O escritor de Gênesis, Moisés, estava aqui pelo Espírito Santo de Deus, impulsionado, escrevendo, mostrando não somente aqui a criação das coisas, mas em toda a Bíblia se resumiu e toda a história se resumiu nesta criação, na sua imensidão. E o sétimo dia, Deus descansou de toda a obra. E quando nós encontrarmos aqui neste plano divino entre os séculos, este plano em todas as eras que já se passou até chegar aos nossos dias de hoje, nós vamos entender que o fim de todas as coisas, Deus estabeleceu um dia para o seu descanso eterno, para todos aqueles que entenderem o plano divino, a salvação de Jesus, aceitando-o como Deus, estará fazendo parte deste dia eterno de descanso. Porém, também tem um lado negativo. Existe o outro lado negativo da história, um lado positivo e um lado negativo, os dois caminhos, salvação e a condenação eterna. Deus deixou livre-arbítrio para o homem no jardim do Éden pecou, trouxe o pecado para dentro do mundo, e o pecado gerou a morte. Hoje nós encontramos o quê? Nós encontramos as pessoas morrendo, que é um símbolo de que a existência de Deus, ela é soberana, e o pecado ainda corre e percorre pelo mundo. Mas o importante de tudo isso, que Deus, prevendo todas estas coisas, já trouxe a salvação para a sua vida, já trouxe, colocou, estabeleceu o plano, o alvo entre os séculos, mostrando e vai mostrar. Nós vamos aqui dentro da palavra e dentro do tempo que temos, mostrar este plano lindo, maravilhoso, que é a salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro pecado, nós vemos aqui, classificamos os três pecados originais, ou seja, de onde se originou, a qual nunca ocorreu pecado na história. O primeiro pecado de todos os tempos foi no céu. Aconteceu dentro da casa de Deus. Aconteceu dentro do lar de Deus, com a queda de Lúcifer. Lúcifer, o anjo criado por Deus, para estar ali ungido, guardando todas as coisas, fazendo louvor. Ele achou que era alguém, pensou que podia vencer Deus, derrotar a Deus, tomar o lugar de Deus, mas Deus expulsou ele e todos aqueles que com ele se ajuntaram. Segundo alguns estudiosos dizem, na história, que houve um grande meteoro que acometeu sobre a Terra, onde destruiu todos os dinossauros, onde a Terra ficou um tempo, até mesmo mórbida, ficou escura, vazia. E aqui então nós entendemos as classificações e vemos muitas especulações. Há alguns estudiosos que dizem, naquela passagem, quando Jesus, expressando ali aos discípulos, quando eles estavam todos alegres, atônitos, dizendo: Senhor, em teu nome expulsamos os demônios, curamos, pregamos a tua palavra, e eles estavam todos felizes, alegres, porque os espíritos imundos sujeitavam
o nome de Jesus. Jesus então olha para eles e diz: vocês têm que estarem felizes porque os seus nomes estão a rolar nos céus. Vocês têm que estar felizes, sabe por quê? Porque eu vi Satanás caindo como um raio de luz sobre a terra. Segundo alguns estudiosos, dizem que nesta passagem que Deus criou os céus e a terra, e já logo em seguida a terra estava sem forma, vazia, e logo após o homem sendo estabelecido e colocado como um administrador de Deus sobre a terra, nós aqui então, através desse plano, nós entendemos que Satanás, quando caiu na terra, ele veio numa violência tão grande, numa fúria tão grande, segundo alguns historiadores e estudiosos dizem, que este meteoro não foi bem um meteoro, mas a queda de Lúcifer. E a sua fúria por ter perdido o seu estado original, ele veio destruindo tudo, acabando tudo com a criação de Deus, porque até o próprio Deus não iria fazer uma coisa sem forma, vazia, sem sentido, porque tudo que Deus faz, meu querido, é perfeito. Tudo que Deus faz, meu amado, é lindo, é maravilhoso, é perfeito. Você é uma obra de Deus. Você que está me assistindo é uma criação de Deus. Não olhe para a sua aparência, não olhe pelo seu defeito. Talvez você tenha um defeito de nascença, não olhe para isso. Talvez você que está aí dizendo, reclamando por causa da sua questão social, da sua classe social, não fique assim, meu querido. Coloque uma coisa na sua mente. Deus estabeleceu os tempos, e este tempo que Ele estabeleceu foi de trazer a paz e a alegria ao seu coração. Eu quero aqui orar com você, e eu estarei no decorrer desta semana, querendo Deus, trazendo este assunto, falando a respeito do plano divino através dos séculos. Amanhã estarei concluindo esta parte e estaremos entrando numa história gostosa, passeando dentro da palavra de Deus. Nós vamos ver aí coisas maravilhosas que o Senhor tem para nos revelar dentro das suas sagradas escrituras e por intermédio dos séculos. Amém? Eu quero aqui fazer uma oração juntamente com você. Você que está aí na sua casa, que está indo para o seu trabalho, quero fazer uma oração, abençoar o seu lar e desejar a você uma ótima semana, e que esta semana venha a ser uma semana de vitória, de conquista, que o Senhor possa abrir as portas, lhe abençoar poderosamente. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu como ministro do Senhor, sacerdote da tua casa, a autoridade a qual nos é conferida pela fé, eu ministro a bênção do Senhor sobre a casa dos seus filhos, sobre este copo com água que os teus filhos estão colocando para beber, para a cura, para a purificação, para a libertação. Em nome de Jesus, essas fotos que eles estão segurando em suas mãos de parentes, que o Senhor possa libertá-los de todo mal, de toda obra maligna. Agora, em nome de Jesus, repreende todo mal, repreende todo acidente no percurso de seu trabalho, no seu trabalho. Guarda, ó Deus, todos, em nome de Jesus, os jovens, ó Deus, que estão indo para a escola, para o colégio, todas as casas, ó Deus, agora neste momento, que estão sintonizados na televisão, que estão ouvindo esta oração, que o Senhor possa entrar dentro desta casa, resplandecendo a sua luz, repreendendo todo o mal, repreendendo todo impedimento nesta casa, nesta família. No nome de Jesus eu oro e ministro a bênção de Deus sobre esta casa, para que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo oramos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Querendo Deus, amanhã estaremos aqui mais uma vez para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe. Tenha um ótimo dia e uma ótima semana. Congresso 6º Juban Norte Araguaia. Tema Jovens com Propósitos. Dias 8, 9 e 10 de julho, na Igreja Batista Nacional, às 19 horas. Jovens no centro da vontade de Deus. Participação do pastor Oséias Coutinho, do Ministério de Louvor IBN Cristo Rei de Cuiabá.
Congresso Sexto Judã Norte Araguaia. Realização Igreja Batista Nacional de Confresa. Vai bem com tudo, até com a sua imaginação. Assista de segunda a sexta-feira, 6h35 da manhã, no horário de Brasília, programa Desperta Brasil, da Igreja Brasil para Cristo. Oferecimento: Lojas Raíssa, Vidrobox, Drogaria Cristã, Neuza Calçados, MM Materiais para Construção, Autoescola Moreira, Arroz Tio Urbano, Casa de Carne e Supermercado Bom Sabor, Doce Festa, sua festa completa, e Papelaria Souza. Graças a Deus, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta aqui nessa segunda-feira abençoada que Deus nos deu para ser abençoados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, estamos contentes. Ontem à noite foi coisa maravilhosa ali na nossa igreja, o Brasil para Cristo, aonde Deus manifestou o seu poder, o seu amor, a sua graça. Deus usou o pastor Marcos e a mim. Foi coisa tremenda ontem ali, a unção do Espírito Santo de Deus. E eu vejo o mover de Deus nas nossas vidas. Eu vejo as bênçãos do Senhor acontecendo sobre nossas vidas. E eu louvo a Deus por isso, porque Deus tem feito coisas tremendas, coisas maravilhosas. E esse é o processo sobre as nossas vidas de uma maneira especial, de uma maneira maravilhosa. Eu quero orar por você nessa manhã. Quero fazer oração. Eu sei que tem muitas pessoas que esperam esta oração para poder ir trabalhar, poder ir para a escola. E eu quero então neste momento unir a minha fé com a sua fé. Eu quero neste momento então clamar aos céus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, no poder e na autoridade do teu nome, nesta manhã de segunda-feira. Meu Deus,